Esse episódio foi gravado no dia 3 de março de 2024. E atenção, contém spoilers. Então, qualquer pessoa de lá, talvez encare aquilo com naturalidade, mas ele sabe, é a minha interpretação, ele sabe que no resto da Inglaterra, no resto da Europa e muito provavelmente no resto do mundo, ele tem essa consciência, quando ele fez o filme, de que isso vai causar uma estranheza. E aí, tratar com naturalidade e fazer a gente ficar refletindo sobre essas coisas, é um mérito dessa estrutura. Ele escolheu, inverter o estereótipo do gueto, para causar isso no espectador. Eu acho que o ponto acho que é esse, se fosse um filme de Hollywood, teria um flashback ali, entendeu? Teria um flashback para evidenciar aquilo que o espectador desavisado não ter captado, ou uma fala: "Ah, é verdade, eu me lembrei, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi". Então isso eu acho bacana do filme ter feito isso da forma mais natural, né. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos, onde falamos sobre filmes que não são tão conhecidos assim do grande público. O episódio de hoje é sobre o drama britânico Segredos e Mentiras, de Mike Leigh. Lançado em 1996, conta a história de uma jovem bem-sucedida que decide conhecer sua mãe biológica, uma mulher que trabalha em uma fábrica de caixas em Londres. O diretor comentou em entrevistas que teve a ideia para o filme ao ouvir histórias de pessoas próximas sobre adoção e que queria mostrar pessoas negras não estereotipadas. Com isso, acabou produzindo uma obra que fala sobre raízes e identidade. Segredos e Mentiras foi aclamado pela crítica e amplamente premiado, apesar de esnobado pelo Oscar. Recebeu a Palma de Ouro em Cannes e o prêmio de melhor filme britânico no BAFTA e faz parte da lista de 100 melhores filmes britânicos do British Film Institute. No Oscar, recebeu 5 indicações, mas não levou nenhuma estatueta. Fiquem agora com a nossa conversa, onde Gabriel Campos, Gabriel Escudeiro e Estevão Mazuia trocam uma ideia. Quem viu há menos tempo? Tem uma semana, eu vi semana passada, né. Semana passada. Ah, Olha, eu vi deve fazer umas 2 semanas também, né. E eu devo dizer que eu achei que eu já tinha visto, mas eu nunca tinha visto. Pelo menos não tenho lembrança nenhuma, zero. ah, provavelmente eu vi, mas eu também não lembrava. Mas é muito possível que eu tenha visto em videocassete. Eu, com certeza, nunca tinha visto. Eu lembro desse filme em videocassete, né, porque, né, quando na época que eu trabalhava em locadora, né, eu lembro que desse título, eu lembro que a gente organizava lá, tinha lá, existia lá, estava lá a fita. Mas eu achei que eu tinha visto, mas não tinha não. Eu acho que provavelmente é o tipo de filme que eu não teria visto. Não sei, não me atraía, ou eu não tinha conhecimento do que ia se tratar, sabe. Talvez nunca tenha nem me chamado a atenção. E eu vendo atualmente, né, acho que faz 2 semanas que eu vi, eh, eu achei um novelão foda de pesado. E talvez, na minha adolescência, começasse a ver esse filme, acho que eu abandonava no meio, viu. É, ele tem uma carga melodramática muito forte, né, ele tem a questão que é principalmente, né, na parte da atuação, né, da Brenda Blethyn e da filha dela, e também a trilha sonora. O uso da trilha sonora indica bastante os fatores, melodramáticos do filme. Verdade. Mas tem o tema também, né. Sim, é um tema bem de novela, né. A mulher que quer encontrar a mãe, depois que a mãe adotiva morre, e aí a irmã não sabe, e a tia, ninguém sabe que não pode ter filho. Cara, um mix de temas novelescos pra mim, É. o que eu curti pra caramba o filme, gostei muito. Mas muito pelas atuações, muito pelo envolvimento que as atuações me levaram pra trama. Eh, não tanto pelo tempo, talvez. De saída, já de novo, né, aquela coisa, a gente sempre supervaloriza Oscar, na verdade a gente não devia dar nenhuma atenção para Oscar, porque Oscar não tem nenhuma preocupação com qualidade. Mas, a gente é obrigado a dizer, né, o filme teve 5 indicações e a Brenda Blethyn, né, o nome dela?
Ela foi indicada Aham. como protagonista, mas eu acho ela coadjuvante. É. Para mim, a protagonista é acho que é Marianne, tem um nome meio francês, mas ela é britânica. A que faz a Ela começa Hortense. e faz, para mim, ela é a protagonista da história, né? Eu sei Isso aí. o que vocês acharam, mas para mim ela é a protagonista. O filme gira em torno, é uma busca da personagem Hortense, né? A história toda existe por impulso dela, né? Pô, o Eu filme acho que as começa 2 com são, ela. porque as 2 passam por uma transformação grande. É a É, Hortense quem inicia, sim, então. mas a maior transformação pra mim acontece com a Cynthia. Mas eu acho que o maior tempo de tela é da Hortense, né? O filme começa com ela, a gente fica muito tempo ali com ela, depois que a Sim, gente sim, 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 passa para ver ela. sim. Mas É, enfim, Não isso não, detalhe. Já vi que não é uma unanimidade, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Chamou a atenção. Falei, pô, mas a protagonista, para fins de Oscar, a gente sabe que tal, existe aquela coisa de às vezes jogar o protagonista para coadjuvante para que ela tenha mais chance de ganhar a estatueta. se eu não me engano, quem É, faz isso é a produção do filme mesmo, né. sim, Eu sim, acho que sim, eles é que jogam os indicados para a categoria que eles sim, entendem que é a mais adequada. Não é bem a academia que escolhe qual ator que vai ser o coadjuvante, qual vai ser o principal. sim, E sim. sim a produção mesmo, né. É mais ou menos isso, né? Eles sentem Hum. que ela tem chance de ganhar, mas não como protagonista, e empurra ela para coadjuvante. E uma coisa que fica muito claro para mim no filme é a questão do conflito social, né? Mas o conflito racial, eu não sei. Eu não sei se ele é estrutural. O que vocês acharam? Eu achei uma forma um tanto, acho que eu diria até irônica do filme em tratar essa questão racial, no sentido de que a personagem negra, ela tem uma classe social que é um pouco mais elevada do que os personagens de classe branca, né, vamos dizer assim. A a filha e a mãe, né, a mãe trabalha numa fábrica de papelão e a filha é faxineira, assim não, né, de pele branca. de pele branca. Sim. Sim, eu E também sim, continua, desculpa. E a moça, né, que vai a filha adotiva que vai procurar a mãe biológica, ela é optometrista, então ela tem uma profissão mais, elevada, né, na classe social do que o das outras, né, das outras personagens. Mais valorizada. Eu Então, acredito que mas ele tenha usado isso para dar uma certa, não sei, invertida no eu fiz essa pergunta até porque, pelo filme, pela minha vivência, assim, eu nunca morei na Inglaterra, mas já passei por lá, o Gabriel já morou, né? E uma das coisas que me chamou a atenção lá, foi o único lugar do mundo, pode ser uma impressão minha, mas assim, enfim, eu nunca morei fora do Brasil, já passei por vários lugares, e o único lugar do mundo em que eu tive a impressão de que os negros têm uma condição social muito melhor do que na média é na Inglaterra. Me chamou muito a atenção isso. Então, Em relação à assim, Europa. oi? Em relação à Europa, evidentemente. Em relação à Europa e em relação a qualquer lugar do mundo. Não, não, eu digo Tirando porque os negros da própria África que estão numa boa posição isso, social. era aí que eu ia chegar. Tá bom. Era aí que você ia chegar. Não, então, É, falando de negros fora da África, colocando aqui Estados Unidos e Europa, que é onde eu já passei. O único lugar em que eu fiquei, chamou a minha atenção, foi Inglaterra. Eu falei, caramba, parece, eu não tenho como afirmar, mas assim, parece que aqui essa questão racial foi superada há algum tempo, né? e Então, por isso que você eu fiquei. notou isso em toda a Inglaterra, em vários lugares? Por onde você notou? Não, só andei em Londres. Andei em Londres e ali, não sei Eu como é acho que que é isso é no uma interior. característica de Londres. Isso Como todas foi as capitais de todos os lugares, não tem? mas, por exemplo, eu frequentei muito Nova York, quando eu trabalhava lá perto, eh, ao longo dos 2 anos que eu estive lá, e morei em Londres. Eh, eu sinto a mesma coisa que você. Eu acho Em Londres Nova muito mais York. integrado do Em que no, no no, inclusive do que no não, Londres, mais integrado, mais equalitário, é. mais parte da sociedade do que em Nova York. E isso até por esse retrato que o filme mostra, né, fazendo essa conexão com o que você estava lançando. Porque Eh, a gente assiste o filme com essa bagagem nossa aqui, né? E é natural a gente esperar que essa questão racial aflore.
E na verdade eu acho que essa questão racial fica muito mais na minha cabeça do que na cabeça do Mike Leigh, assim, sabe, assim. Aí me veio isso, sabe, assim, falei: "Pô, realmente", porque quando parece que vai ter o lance racial, não tem, é uma questão muito mais social o tempo todo, né. Não, eu não sei se essa questão. Mas colocar uma filha, né, negra e uma mãe branca, acho que naturalmente você tem esse pensamento. Acho que é natural você ver, Então, quando tem uma filha negra que vai atrás da mãe biológica, a mãe biológica ela tem aquela surpresa, né, quando vê a filha negra. mas isso, de fato, mas aí que tá, isso na nossa realidade, por isso que eu coloco aqui, né, porque, eh, a forma é muito breve, a forma é muito sutil, inclusive, o momento em que a mãe se recorda da que ela fala: "Não, nunca estive com nenhum homem negro", e assim, é muito sutil, é britanicamente sutil a forma em que ela se recorda disso, né, quer dizer, se fosse um filme americano, teria alguma fala ali para dizer isso, ou É. algum flashback, e Funciona Eu ali dessa achei sutil, mas ao mesmo tempo eu achei bem chocante. Eu achei que quando ela lembrou, deu aquela lembrança que trouxe coisa do sim, passado sim, dela sim, que foi elegante, digamos assim, em termos de sim. resolução da É, narrativa. deu uma o quebrada, né, o depois que ela lembrou, ela sim. quebrou. Ela se quebrou toda. Eu acho que o ponto acho que é esse, se fosse um filme de Hollywood, teria um flashback ali, entendeu? Teria um Uhum. flashback que é para É. evidenciar aquilo que o espectador desavisado pode não ter captado, ou uma fala: "Ah, é verdade, eu me lembrei, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi". Então isso eu acho bacana do filme ter feito isso da forma mais natural, né. Então, deixa eu complementar o negócio da estrutura racial, do preconceito e essa pelo menos a minha visão de como isso existe na Inglaterra. Eu acho que Londres lá é exceção. Eu não estive tempo suficiente em outras grandes cidades para avaliar se as outras têm o mesmo perfil, mas Londres é totalmente exceção. A liberdade e mobilidade social que tem. Tem gente pobre e gente muito pobre, gente muito rica, de qualquer origem, eh, vivendo lá. Mas quando sai de lá, eu não acho que seja tão integrado assim. Eu estive em algumas outras regiões, muito mais a turismo do que a trabalho, e eu não vi essa integração que tem em Londres. E eu acho que isso, e eu vou conectar agora com o que eu li na Wikipedia sobre uma entrevista do Mike Lee, a respeito dessa decisão, ele fala que é proposital para causar isso na gente. No filme é tratado como natural, mas para e ele é passado no subúrbio de Londres, se eu não me engano, né, o bairro lá onde a família da Cynthia mora. Já já eu vejo o nome do lugar. Eh, então, qualquer pessoa de lá, talvez encare aquilo com naturalidade, mas ele sabe, é a minha interpretação, ele sabe que no resto da Inglaterra, no resto da Europa e muito provavelmente no resto do mundo, ele tem essa consciência, quando ele fez o filme, de que isso vai causar uma estranheza. E aí, tratar com naturalidade e fazer a gente ficar refletindo sobre essas coisas, é um mérito dessa estrutura, porque foi intencional, não foi por acaso. Ele deu uma entrevista falando É. que ele escolheu, inverter o estereótipo do gueto, para causar isso no espectador. E aquela inversão, né, na qual, né, a filha, né, tem uma classe social melhor do que os brancos no filme, né. E E todos e e realmente, a questão racial ela não é mencionada em nenhuma fala no filme. Por exemplo, talvez só essa conversa entre a filha e a mãe que ela fala meio que por desconhecimento: "Nossa moça, mas é impossível eu ser sua mãe, porque eu sou branca". mas isso não é mas isso acho que não é, por exemplo, ela não tá diminuindo nem nada, é só uma questão, Não, não simplesmente tá de, hã de desconhecimento, no ela não sabe. aspecto do aspecto mesmo da fisionomia, né, falei: "Não, como que pode, né?" Mas não no sentido de rejeição, né, ou alguma coisa, é Não, totalmente não, aceitável, né. mas isso joga na cara de quem tá É, assistindo esse pensamento também. Porque quem tá assistindo e tá vendo que uma é filha, a outra é mãe, muita gente se coloca no lugar da mãe e fala: "Não, é. imagina, não pode ser, agora o filme vai mostrar outra informação, porque elas não podem ser mãe e filha". É Só como se faltou na fosse, aula não de sei, falar: biologia. "Olha, você tem olhos Exatamente. azuis e eu não tenho olhos azuis, como é que pode, né? Você não tem olhos azuis, Sim, tal". sim, sim, sim. É.
E é a melhor cena na minha opinião, né, a melhor cena dessa atriz, da Cindy, da Mulher que Olha, faz a Cindy, essa cena, né, na qual elas ficam conversando, né, vocês Brenda perceberam que é Black. uma cena sem corte, Sim, a câmera, né, parada por vários e vários minutos, e elas entregando a emoção. Eu achei muito impactante aquela cena. São 2 eu não cenas, né, na verdade, essa cena e a outra cena do jantar também, que é um plano bem longo, na qual eles estão interagindo na mesa de jan do no churrasco, né. Na mesa de churrasco, estão interagindo e tá uma Aham. situação meio parece que a vai acontecer única alguma coisa ali. a única coisa que me incomodou nessa cena é que eu não achei verossímil elas estarem sentadas lado a lado. Mas, como também não era necessário ele filmar elas lado a lado, eu imagino que foi por opção e eu não consigo entender o porquê dessa opção, né, porque para mim ali seria natural que elas sentassem frente a frente. Ele poderia ter feito um plano sequência, é que óbvio, ele faria um plano sequência delas sem que elas estivessem de frente para a câmera, né. Talvez tenha Mas sido aí não essa a dá, opção, Esther, mas não dá. O câmera estava sentado lá, com elas iam ter que pedir licença para o câmera? Não dá, né. não, como assim? Olha, "Ô concordo câmera, contigo, me dá tá. licença aí que eu quero sentar na frente da minha mãe". Não, o câmera estava sentado lá, eles tinham que respeitar o câmera, estava lá e elas tinham que sentar um do lado da outra lá. Eu também acho, mas eu não pensei nisso na hora. E elas não se olham, né, muito. E elas estarem do lado olhando pra frente, olhando para o outro lado, fica mais dramático, talvez, do que a gente não vê-las. Se elas estivesse de frente, a câmera estaria de lado. A não ser que ficasse É, cortando plano contra plano, e aí ia perder a sim, intensidade. Eu acho que é mais pra gente mesmo, é o efeito lá que ele criou pra: "Olha, Também é, quero deixar para o também. espectador, quero mostrar as 2". Ele poderia ter feito uma de frente pra outra e dividir a tela, né, mas ia ficar uma, né, acho que foi uma solução mais prática. Coloca uma do lado Uhum. da outra lá, igual um teatro, né, que você, né, quando você tem um teatro, você tem que, relevar bastante coisa, né, e nesse sentido inclusive também. inclusive a cena do churrasco, mas aí já não incomoda, ali a questão de verossimilhança já não incomoda, porque você tem justamente aquela cadeira desocupada, né. Tem Eu pensei nisso também. todo mundo A sentado cadeira do É. virado, cara. é, mas ali tudo bem. E ali é que realmente, assim, tudo bem, não me incomodou, não é assim, mas assim, me chamou a atenção. Estava vendo aquela cena, o plano sequência, eu falei: "Cara, mas assim, essas 2 jamais sentariam lado a lado nessa sequência", não consigo imaginar, assim, Vocês leram que eu vi isso também que me chamou a atenção, que rolou um boato na época do lançamento do filme, e a atriz, a Blenda, ela haviam dito que ela não a Brenda, que ela não sabia que a Hortência era negra, e só descobriu na hora que foi gravar ali no restaurante, e que isso interessante. teria contribuído pra atuação, mas já foi desmentido, era um boato. Olha, Eh, mas eu achei super interessante pensar isso, Mas imagina o que eu como é o direção, seguinte, como é, argumento como método de trabalhar, né, a direção, ele não tivesse contado. o que eu o tive a impressão é que no primeiro assim, em mais de um momento, por exemplo, ali é uma estação do metrô que elas se encontram, né, naquele momento, Isso. talvez até por competência da atriz, eu tenha entendido quando a menina fala para ela, ela já tá dando ela já tá se quase se evadindo, né. Então, assim, em vários momentos, eu achei que ela quisesse sair fora mesmo, que ela realmente acreditasse que é mãe, mas quando de novo a questão racial na cabeça. Viu a menina lá: "Não, não, não é comigo não, tô saindo fora", entendeu. E a isso vai até o bar. Ela tá meio que querendo pular fora, né. Eu achei ali que pudesse ter já uma questão racial que ela fosse ser mais arisca, mais arredia à ideia de ser mãe biológica da Hortência, entendeu. Mas não, ela realmente não acreditava nessa possibilidade, né. Depois a gente vê, segundo a narrativa do filme, que essa questão racial ela não existe, não pelo menos de uma forma deliberada, talvez estrutural, mas não de uma forma deliberada. é mais uma questão social do fato da mãe ter tido um filho e ter colocado em adoção e não ter contado para ninguém, né, então, eu acho que isso que tá pegando na mãe, né, e não o fato da filha, ela descobriu ter, né, eh, que seria negra, mas sim por ela simplesmente
existir, né, no sentido de dela ter tido uma filha, né, e ter posto a adoção sem que ninguém soubesse. Em uma cena anterior, o irmão dela já tinha dado uma dica de que ele sabia, né. Se eu não me engano, tem uma conversa dele com a esposa. Com a Essa esposa dele, né. conversa, eu acho que ele teve uma conversa, mas acho que no sentido do segredo deles, dele com a Eu acho que esposa. eu senti as 2 coisas. Você sabe o que que me passou essa conversa? Me passou a impressão de que eles fossem os pais, sei lá, falei que algum rolo Eu aconteceu, olha, e e eles fossem pais da filha da Cíntia, do jeito que estava entendeu? rolando, eu estava esperando isso também, eu estava pensando: "Não, se bobear o Timothy Spall é o pai", mas não dá, né, não dá pra mas aí, seria muita viagem, né. Mas Não, aí foi revelado, fiquei né, aquele pensando outro segredo foi revelado, né, eu achei meio, não sei, eu fiquei aquele pensando, outro fiquei segredo tentando encaixar a questão das idades, né, fiquei até olhando, eu fui ver quantos anos tinham os atrizes na época, né, pra tentar Sim. entender se a depois lá que a gente vai saber quantos anos tem a filha da Cíntia, quantos anos tem a Hortência, até então eu estava tentando porque eu falei, de repente, pensando numa possibilidade, que assim, da Hortência ter sido tirada enfim, fiquei pensando em alguma coisa assim, a Hortência é, foi assim, tirada, e a menina que os tios gostavam muito, na verdade era a filha era a deles filha criada do pela é, isso passou, eu falei: "Bom", isso porque eu assisti o filme já depois de ler o comentário da Júlia que era um novelão mexicano, então assim, tudo é possível, né. Falei: "Ah, tudo é possível". é. Mas Agora fala. esse melodrama foi bem intenso mesmo no filme, né. E eu achei esse outro segredo deles um tanto meio, tá bom, né. O fato É, da né, outra mulher não poder ter filho, qual a grande coisa? é, 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 tudo bem, É, né, tudo bem para eles, né, não vamos julgar, né, que eles deviam ter um desejo, né, de ter filhos biológicos e tudo mais, né, mas ela não pode ter filho. Mas, sei lá, eles transformaram isso numa coisa tão tudo bem, o outro segredo, tudo bem, né, que ela jogou uma filha para adoção, não contou para ninguém e, agora esse outro aí, bem, né, mas mas não vamos julgar, né, se eles sofrem com isso, tudo bem. voltando, né, o que o Campos falou da transformação da Cíntia, né, e é uma relação dela com a mãe dela é das piores possíveis, né. E quando da ela liga filha, você de tá volta falando? A da Cíntia filha pra filha eu esqueci o nome é, da menina. A filha da Cintia, chama Roxane. Roxane, é. A relação dela com a Roxane é, assim, das piores possíveis, né. E quando ela retorna a ligação pra Hortência, quando ela começa a desenvolver uma relação com a Hortência, né, como tá ali, né, é que ela deposita desde a ligação até durante tudo aquilo que ela não viveu com a Roxane, não consegue viver com a Roxane. Uhum. Como ela deposita esperança ali, como ela consegue encontrar um retorno, porque na verdade ali, né, havia a Hortense, de certa forma, se desligou dos vínculos que ela tinha, né? Isso é interessante, né? Quer dizer, ela foi procurar essa mãe depois que a mãe dela morre, né? Então, ela, de certa forma, ela estava livre para voar, né? Quer dizer, não, ela viveu toda aquela relação com a mãe que criou ela, né? E é como se ela estivesse renascendo ali para a Cindy. Mas sabe que você E a agora Cindy tocou num ponto termina, depois eu falo. não, e a Cíntia, de repente, ela desencana da Roxane, faz o que quiser, né, foda-se, não vou mais ficar. E a Roxane se incomoda também com ela, ela tem ela sente falta, começa a sentir falta do conflito, né. Como o ser humano é, né, É. ela vai ficando mais dócil, né, inclusive, menos arisca, é muito foda isso. Cara, eu achei a Roxane a personagem mais crível de todos. Olha, eh, ela era a que passava verdade o tempo todo pra mim. Ela não tomava desaforo de ninguém, fazia o que ela queria, eh, tinha noção do que do impacto que ela podia trazer pra vida dos outros e pra dela, mas ela levava aquilo de boa e estava não diria que ela estava satisfeita, mas ela não carregava nenhum peso com ela. Enquanto que a Cíntia era esse o resultado dessa vida diminuída que ela levou, que ela se apagou ao longo de ao longo do tempo, desde que ela, colocou a Hortência pra adoção. Mas eu não me convenci com a iniciativa prolongada, continuada da Hortência em se envolver com a família, porque
Ela tem aquela outra meia-irmã, eh, e elas têm uma relação tão boa. E aquela cena do velório, tem tanta gente no velório não, no enterro da mãe que Adotiva. adotou. Tem tanta gente próxima, querida, que parece ali, sabe, ser uma família para ela. Que ela ir atrás da mãe por curiosidade, porque ela sabia disso desde os 7 anos. E agora ela se sentiu livre para ir atrás. Descobrir, conhecer, para mim já era o suficiente. Ela querer fazer parte ela se prestar a participar de uma mentira naquele churrasco, naquele almoço. Só para conhecer o resto da família e estar mais perto da mãe, eu não me convenceu tanto não. Você acha Essa que paixão repentina que ela teve pela mãe biológica, eu achei um pouco forçado. Ah, mas mas essas será que coisas de no família a gente olha, eu vou falar até um caso meio pessoal, que a minha sogra, ela é adotada Uhum. e depois de muito tempo ela conheceu a mãe biológica dela. E depois de muito tempo, eu digo há 1 ano atrás. Caramba, Conheceu a mãe biológica dela e ela ficou super feliz, tá super feliz. São ambas super felizes. Ela conheceu uma irmã também e estão super bem, estão se divertindo, passeando, né, colocando o assunto em dia, né. parecido com o que acontece então, tirando o Um pouco melodrama. parecido, tirando o fato da mentira, né, de ficar enganando, né, fala: "Ah, é minha colega de trabalho e tal", mas eu acho que isso aí também foi só é um elemento, né, da narrativa para você poder forçar uma situação onde as pessoas ainda não sabem, mas tem que colocar a Hum, outra pessoa lá, para poder ter a revelação, né, e poder ter o impacto. impacto que a cena deseja, né. É, aquela cena parece ter uma bomba no meio da mesa, né, vai explodir a qualquer momento. Você ia falar, Estevão? não, então, eu acho que, esse envolvimento talvez aconteça muito mais ela queria conhecer a mãe e tal, conhecer, só que quando ela conhece a mãe, ela vê que é uma pessoa super mega frágil. Uhum, Então, talvez eu acho que foi um pouco disso, talvez ela viu que na verdade a mãe precisava, a Cíntia precisava dela muito mais, né, mas ela não se ela tivesse conhecido, se a Cíntia tivesse, vamos dizer assim, entre aspas, uma vida normal, uma família normal, talvez não houvesse esse interesse, mas assim, sabe, você tirou a pessoa da zona de conforto dela para saciar a sua vontade. E aí você percebe que você fez uma transformação na vida daquela mulher, porque, pô, o primeiro contato dela, ali naquela estação de metrô, a gente percebe que a mulher fuma um cigarro atrás do outro, acende um cigarro atrás do outro, tem assim um semblante carregado. E aí você se encontra uma vez com aquela mulher, 2 vezes com aquela mulher, você vai percebendo a transformação, ela começa a se vestir melhor, ela começa a se maquiar mais, ela se ajeita, ela se cuida mais, e aí você se envolveu de certa forma. É meio que um caminho sem volta. Ela fez muito bem para si. Ela percebe isso. E a gente vê isso na forma como isso, penteado, maquiagem, figurino, a gente É. vê o quanto a Cíntia se transforma para encontrar a Hortência, o quanto a Cíntia fica ela tem menos olheira, ela está chorando menos, ela está, sabe, livre, leve, que a filha, que a Roxane fica ali, "Não, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, né?" E a gente tem essa transformação por meio de maquiagem, penteado, figurino e tal. E a Hortência percebe isso. Então, assim, a Hortência tem uma família legal, ela tem aquela curiosidade. Uma curiosidade, não sei, acho que não dá para culpá-la por isso. Ela viveu a vida dela, tipo, sabe, nunca foi atrás disso. Acho que é prova de que ela realmente tem uma família estruturada, além do que a gente vê na TV, é isso. Ela nunca tem ido atrás, né? Mas, enfim, um belo dia ela fala: "Não, chegou a hora, vou lá ver qual é que é." E aí ela chega, ela vê que ela tem uma mãe que precisa, sabe? Eu acho que ela faz essa leitura. Cara, eu não tenho nada a perder, sabe? E essa mulher ela tem uma vida terrível. Eu estou fazendo bem para essa pessoa. É. Logo no Eu começo do acho. filme, eu percebi uma certa discussão dos familiares da família adotiva da Hortense, a respeito dos bens da mãe. Existe isso ou eu estava só imaginando coisa? Logo no começo do filme, Tem. Elas estão na eu percebi casa. uma certa discussão com Sim, os sim, sim. parentes, né, onde eles discutem lá como que vai ser a partilha, e tal, e tem uma discussão, né, tem uma certa, um certo desentendimento
pelo menos a princípio, deles, né, e no exato momento em que ela está procurando os documentos e que ela encontra, né, como que ela vai encontrar essa mãe biológica dela. Então eu não sei também se às vezes foi uma coisa: "Ah, tá tendo muita Eles discussão estão aqui, eu discutindo, quero". é que a gente vê muito pouco da família dela, né. É, Mas ali é uma discussão justamente sobre a casa, né, porque eu entendi que é um irmão dela é, discutindo, né: "Pô, a gente vai ficar aqui na casa também, essa casa é muito grande para você, pô, eles devem morar numa casa menor, tal". E realmente rola essa discussão, mas é muito pouco que a gente vê da é. família. Aquela meia-irmã dela lá, inclusive para mim não fica claro, né, eu falo: "Pô, será que deve ser irmã", mas assim, Eu estava achando que era irmã, depois eu achei que era uma cunhada dela, que era a esposa do é irmão dela, porque ela comenta que ela só tem 2 irmãos, se eu não me engano. exatamente, ela fala que tem 2 É, irmãos. Ela é. conversa com aquela moça como se fosse irmã. Depois ela fala que tem 2 irmãos, mas, assim, será que ela está falando que são 2 irmãos Eu porque a acho que outra é. tem Aí um eu irmão? estava lendo o crédito do filme lá, o crédito de personagens, e eu acho que tem um lá que se chama, sei lá, cunhada ou esposa do irmão, alguma coisa assim. E aí eu pensei: "Ah, deve ser essa, né, deve ser essa personagem aí que ela conversa". É, a gente E sabe é a gente e sabe o mínimo da família dela, da família que eu tive um criou ela, a pouco gente sabe. de dificuldade em encontrar funcionalidade dessa cena também, porque eu pensei: "Ah, por que essa cena tá no filme, né?". Porque ela está conversando com a irmã dela e a irmã dela É, contando do relacionamento que ela teve com o cara lá, né. é, É uma cena que eu tá. fiquei meio Ah, essa para mim trouxe hum, isso que eu comentei, que ela tinha um relacionamento familiar estabelecido, ela tinha uma família É, estável. é. talvez isso. Mas é que é Ela uma cena até não extensa, né, para dizer isso, até extensa, até um pouco extensa. mas também apresenta um pouco mais sobre a própria Hortência. A gente entende melhor a Hortência através daquele debate que ela conversa sobre com quem ela sai, o que que ela espera. Eu entendi que a outra era meia-irmã, tá, minha interpretação dessa. Elas falam de um pai, elas têm o mesmo pai ou algo assim. Eh, eu entendi melhor a Hortência a partir daquela série, abordando um aspecto dela, uma parte da personalidade dela que a história não nos levaria a conhecer. E contrapõe, de certa forma, também com a meia-irmã sanguínea do outro lado, que é a Roxane. A gente entende como a Hortência leva a vida de solteira dela e contrasta com como a Roxane leva a vida de solteira dela. Hum, E eu acho que a é, gente precisa lembrar falar aqui de uma cena que mostra que os segredos e mentiras estão em todas as famílias, que é aquela cena do estúdio de fotografia, né. Eu acho aquela cena É, fantástica, é, aquela cena fantástica, que você vê diversas famílias de todos os matizes é. possíveis ali, né, e, cara, é uma cena que você vai falar, ela diz tanto de uma forma tão leve ali, né, mas isso da família a família da foto, né, aquela foto que você tem no quadro, a família feliz, né, ali você tem todo o bastidor, né, muitas vezes um fotógrafo, puta de uma dificuldade para conseguir arrancar aquele sorriso, né, o cara, assim, não sabe onde põe a mão na mulher, né, a mulher não põe a mão, e aí sai aquela foto. É. Pô, achei um negócio tão bacana. também é um contraste com a própria vida do Maurice, que é o Sim, principal. exatamente. Eu não achei meio que o contraste, Hum, Uma mas continuação, eu né, a achei vida meio dele é que aquilo. um paralelo até, né, Não, porque ele acho que é a palavra mais correta, tem razão. é. ele faz, né, ele meio que esconde os segredos das pessoas, e tudo que ele quer é que as pessoas sorriem, né, que sejam felizes, né, que aparentem, né, uma certa felicidade, né, mas o segredo tá lá ainda, né. E é isso que acontece na vida dele, né, ele tem conhecimento dos segredos, ele tem os seus próprios segredos, mas a intenção Ele dele era que esconde isso, todos esconde isso e o que ele queria é que as pessoas fossem felizes, né. Até o né. momento que não dava mais pra segurar nada, né, e aí ele dá aquele name dropping do título, né, porque eu fiquei lembrando daquele meme do Leonardo DiCaprio apontando, né, pra televisão: olha lá, ó o título do filme aí, ó o título do filme". Eu pensei a mesma coisa, não pensei no meme, Esse não mas é eu pensei a mesma coisa. Quando ele fala o título do filme, eu falei: "Puta que pariu, não olha precisava dessa". falando o título do filme, ok, agora sim entendi porque que se chama Segredos e Mentiras, porque ele é, e mas é isso, né, é a profissão dele, né,
Ele faz a mesma coisa. É. Agora, uma outra cena que eu também fiquei encafifado com a funcionalidade foi a visita do não sei se é ex-sócio ou o antigo proprietário da loja, Uhum. na loja de fotografia. Eu também fiquei pensando: "Ah, por que que esse cara tá indo aí enchendo o saco dele? Que isso faz no filme, né?" Mas E eu estou vendo aqui minhas anotações, uma fala no segundo encontro da Hortência e da Cíntia, que a Cíntia fala que gostaria de ter sido parteira porque adora bebês. E assim, a Hortência Ah, olha é. para ela com uma cara assim, "Pô, como assim? Olha o que você está falando, interessante. Assim. É, eu gostei, eu lembro dessa. é. Mas, sei, às vezes eu pensava que a Cynthia ela gritava demais, né, no Vocês acham, eu tô aqui pensando, né? A Cíntia deve ter questionado a cada dia da vida dela que o relacionamento dela com a Roxane foi se agravando. Ela deve ter se perguntado inúmeras vezes, né? Como teria sido aquela filha que ela entregou? Não? Será que ela eu não não sei. isso Eu não deve. sei se eu não consegui identificar em nada, porque ela meio que, a princípio, ela rejeita, né, a ideia de ter uma filha procurando ela, né, então eu não sei se fez ela pensar. Mas, realmente, ela tinha uma relação totalmente disfuncional com a filha, né, com a Roxane, e isso, né, convenientemente, né, foi num período em que a filha biológica, a Hortense, foi procurá-la, e aí ela deve ter, neste momento, pensado numa oportunidade de ver se ela consegue, pelo menos com uma outra pessoa, ter uma relação mais saudável. Mas eu acho que essa vamos dizer assim, essa rejeição, vamos dizer essa palavra, essa rejeição inicial, eu acho que é muito do medo, medo. Mas porque, veja, ela talvez o que deixasse ela, não sei se consolasse ela, fosse aquela esperança, né? Ou não sei, alguma coisa que de repente ela fantasiasse ali na mente dela, né? Que ela poderia ter sido uma mãe melhor, que ela poderia ter tido uma filha melhor, né? E, e ao mesmo tempo, se essa filha aparece, ela pode roubar essa fantasia, né? Então, eu acho que essa rejeição inicial pode ser é um baque. Como que essa menina apareceu, né? Como que essa menina apareceu? Mas eu acho que aquela relação que ela tem com a Roxane, para mim parece inevitável que ela ficasse questionando, cara, e aquela? Onde será que está aquela menina? O que teria acontecido? Será que ela ia ser assim comigo? Né? Porque aquilo não tem como. Eu acho que não tem como ela simplesmente passar uma borracha naquilo e tocar a vida, né? Eu acho isso aí. Eu acho. Eu Complicado, acho. né? É, Quando você tem um filho ou uma filha, né, que você entrega, né, para adoção e, e você continua a sua vida, e você passa o resto da sua vida pensando: "Nossa, tem uma pessoa aí que é meu filho", né. eu acho que se ela tivesse uma boa relação com a Roxane, ela já pensaria nessa filha. E aí, tendo a relação que ela tinha com a Roxane, eu acho mais inevitável ainda isso. Agora, de fato, quando o primeiro contato, eu acho que não teria eu não consigo imaginar ela assim, nossa, que alegria que você me achou, putz, sonhei muito em reencontrá-la. Não, eu acho que é assustador, né? Porque a primeira relação, mas, perdão, mas dura pouco tempo isso, né? Quer dizer, ela logo se amarra a essa esperança, né? Mas o primeiro contato eu acho muito, é um susto, né? Muito assustador. Se você descobrir que ela existe, que ela te encontrou. É, eu acho que a atriz transmite muito bem esse susto, concordo com você. E quando Eu você fala da transformação da Cynthia, estou até vendo minhas anotações que eu fiz quando eu vi o filme, estou só retomando-as agora, né? Coloquei aqui, como Cynthia se torna uma mulher forte após o contato com Hortense, né? Ela era uma mulher extremamente frágil e a gente vê o uso dessas penteado, maquiagem e figurino para você, né, o comportamento dela, obviamente, né? Mas como você tem vários elementos aí contribuindo para passar essa imagem. Você vê aquela mulher o tempo todo chorando e fumando. Chorando e fumando. A vida dela era aquilo. E brigar com a filha, né? E ela ganha uma vida É, nova. Como se ela nascesse de novo, né? Quer dizer, a filha adotiva, ao encontrá-la, quem renasce é a Cíntia, né? força inclusive para revelar, né, que ela tinha essa filha, né. E para isso ela é, precisou ser exatamente. forte e força que ela ganhou com essa relação nova com a Hortense.
Tem uma outra coisa que eu anotei, assim, que fala muito sobre essa questão social, né? Quando ela, quando ela sabe da profissão do namorado da Roxane, que ela faz pouco caso, lá, que o cara trabalha com andaime, né? E ela acha que é. E aí é o irmão dela que fala, né? Cara, isso paga muito bem. Ela, opa, ela muda o semblante. Ah, isso É. paga muito bem. É. Bom, vamos pôr. Vai, né? Quem sabe? Eu acho. Mas você percebe o desconforto desse namorado aí quando tá tendo aquelas discussões, né. Se observar ele, né, você vê que ele tá bem desconfortável lá, né. E de Mas ele novo, quando é um os tios personagem dão meio perdido, dinheiro né? Mas pro namorado. é um Quando anexo da família, né. a cara da Cíntia também, quando os tios dão dinheiro para a Roxane de presente, né? Você tem ali um Uhum. close nela, ela com uma puta cara de novo é o social. Eu fiz uma outra anotação aqui que achei interessantíssima, da expressão Another One Bites the Dust. Tem a Ah, música do Queen, música? né? É, Uhum. e eu não conhecia essa expressão, e aí no churrasco o Maurício ele serve o vinho e quando acaba a garrafa ele fala Another one bites the dust. Aí eu fui até pesquisar a origem da expressão, foi Hum. sensacional. Uma das coisas que se quem vê um filme dublado não E qual vai, é qual é não a vai. origem da expressão? Então, é mais um que morde a poeira, né? O cara que caía, que no combate ali caía no chão, caía de cara na poeira, né? Ah, Então, acabou a garrafa do vinho. Até a tradução da legenda, acho que a gente diria, foi pro É, saco, já era, qualquer tô coisa vendo, do tipo, né? exatamente. Tô vendo aqui Então, não, agora, o é isso cara, mesmo. sei lá. você Morreu. Vê se agora derruba o cara na ma batalha, matou, mais um que vai comer poeira. Mais um já ah, era, mais um que já era, acabou. Não adorno mais. interessante. É, Eu falaria, mais um pra lona, né. Mais um vai mais um pra lona, né? mais um pra lona. É, Você, gostei da sua versão vocês, do foi pro saco. Foi pro saco. Mais um foi para o saco. vocês usam essa expressão? Conhece? Ela é corriqueira? Né? Vocês que... Não, Eu Não, não. não. eh, usar, inglês como segunda língua é bem complicado essas expressões idiomáticas, né. Mas você não ouve por aí? Nunca ouviu? Não é uma Olha, eu não coisa que escuto não, não carne escuto de não. vaca? Não. Sem contar que também é uma questão de estilo, né. Nem todo mundo fala foi pro saco, É. É, por mais que a gente entenda se alguém falar. Não chega a ser gíria, mas tem um é. estilo vinculado à região ou que influencia na forma como as pessoas falam. Eu lembro disso ser uma das coisas que eu refleti quando eu fui morar fora. Comecei a falar muito em outra língua, e aí eu ficava pensando: "Pô, será que eu tô copiando o estilo de alguém? Ou será que eu tô desenvolvendo o meu? Ou será que é impossível desenvolver o meu, porque eu não sou daqui, então eu vou pegar mesmo, fazer uma mistura de um monte de estilos de várias pessoas com quem eu tenho contato e vai dar em um negócio estranho, e sempre você é alguém de fora?" Eu refletia muito sobre isso e não cheguei à conclusão. Eu acho que quem é de fora sempre vai ser considerado de fora, né, eh, por mais fluente que você fale, né, você sempre vai ter aqueles traços lá que você vai ser identificado como uma pessoa que é de fora. Uhum. Nem que seja, né, na parte mais sutil, né, da fala, né, mas acredito que e a gente adquire, né, com a relação que a gente tem com outras pessoas, a gente vai adquirindo, né, uns certos maneirismos, né, da fala com outras pessoas e de acordo com o que a gente acha mais fácil para se comunicar, né, a gente vai usando. E vocês acharam justo a Palma de Ouro? Quer dizer, não dá para saber porque teria que ver todos os outros filmes, né? Mas assim, Exatamente. é um filme que você fala, "Pô, eu gostei, assim, mas queria saber de vocês." Olha, eu achei um filmaço mesmo, mas eu tô longe, sem querer entrar no mérito das notas, tô longe da nota 10. É porque Eh, a tua fala inicial, eu achei que você não tinha nem curtido o filme, que você tinha ficado meio injuriada de ser um novelão, assim. não, não, eh, devo ter me expressado mal. É justamente o contrário. Eu não veria um novelão em outras condições, e eu vi esse até o final e gostei. Então, eu ter me envolvido com o filme, e tá tirando tanta coisa daqui dele a gente esse debate todo, é mérito do filme pra mim. É. Eh E geralmente o vencedor, né, da Palma de Ouro, né, a gente tem que verificar não só os concorrentes, né, os candidatos, mas também quem é o do júri, né. E eu estou vendo aqui, em 96, o presidente do júri foi o Coppola. Então a gente tem que traçar
essa relação, né, que o Coppola deve ter influenciado bastante para que um filme desse tipo, com essa temática e com esse estilo, vencesse uma Palma de Ouro. Hum, Ganhou com Outros moral, hein? candidatos, por exemplo, Fargo, dos irmãos Coen, Crash, do Cronenberg, hã, são esses que eu tenho conhecimento. Tem também o Breaking the Waves, do Lars von Trier, foi também participou da competição. Esse é esse eu não vi, maravilhoso, hein? Esse é eu não maravilhoso. vi. Mas Hum, Fargo é fantástico. Eu acho os Fargo. outros é. De todos esses aí, acho que o Breaking the Waves pra mim é o melhor. Vou ver então. Nunca vi. E, né, se for levar a questão do Oscar, quem ganhou acho que foi Paciente Inglês, né, em 96. Eh, eu ia trazer o debate sobre o estilo do diretor. Eu estava olhando a lista de filmes do Mike Leigh, e eu acho que eu só vi outros 2. Eu sei que ele é um diretor bem conhecido, capaz de eu já ter visto algum eu que não lembro, mas, pô, passando o olho na filmografia dele, Vera Drake e Mister Turner, são os filmes que eu lembro de ter visto dele. Anteriores a Segredos e Mentiras, nenhum. Eu não sei dizer se esse é um dos pontos altos da carreira dele ou se ele já era super consolidado antes de chegar aí a Palma de Ouro. Olha, o que eu soube é que ele tem uma forma de filmar bem peculiar. Ele se eh, ele depende muito dos atores e ele tem, uma certa reunião com os atores no momento da elaboração até do roteiro. Ele tem essa reunião com os atores, na qual os atores também contribuem, e é uma coisa meio que, um certo improviso nas falas. Isso acaba sendo incorporado ao roteiro. Tanto é que as pessoas até comentavam que: "Ah, nossa, foi indicado a melhor roteiro", né, e ele tem essa essa forma peculiar de escrever os roteiros, dependendo bastante dos atores. E e por conta disso, né, é por conta dele não ter um filme já pronto, no momento em que ele está na pré-produção do filme, ele tinha muita dificuldade em conseguir financiamento. E é por isso que ele demorou muito tempo entre um filme e outro. O primeiro filme dele é de 71, e aí depois ele teve um outro em 83, depois em 1990, e por aí vai. Segredos e Mentiras é de 96. Eu acho bacana isso, não demorar para financiar, mas ter essa abertura para construção colaborativa junto com os atores. Vocês estão, tô lembrando aqui, Mister Turner é Sim, uma produção um pouco maior, né, mas Vera Drake talvez tenha custado um pouco mais de grana por ser de época, mas eu lembro de ser um filme muito dependente das atuações. é. Então, dar espaço para quem vai fazer isso, eu gosto, sabe. Não, por mais que eu seja um fã do Kubrick, eu acho que esse controle exacerbado da função de cada um, eu não acho legal. Gosto desse colaboracionismo. E só a título de curiosidade, né, o Timothy Spall é um dos atores mais recorrentes da filmografia dele. Inclusive esse Mister Turner, né, que foi mencionado, o Timothy Spall ele é o protagonista e ele Então, ganhou um prêmio, né, de melhor ator, lá no Festival de Cannes. eh, nosso putz, eu ia falar e fugiu aqui o nome do personagem. Nosso querido Perebas, Ah, o do Harry Potter, né. do Harry Potter. É, Harry Potter. Inclusive Harry Potter, né, cheio de ator consagradíssimo britânico, né. É. E, né, Timothy Spall é só mais um deles, mas tá lá, né. E foi Timothy Spall, né, foi consagrado muito por conta de participar de filmes de Mike Leigh. Eu errei o nome dele, não é Perebas, é Rabicho. Ou é Pereba? Pettigrew. Agora eu fiquei. Pessoal que manja de Harry Potter aí, eu devia perguntar para meus filhos, eles manjam mais que eu hoje, então. Mas Bem, vocês perceberam que algumas cenas elas são filmadas como se nós estivéssemos espiando, né, a rotina deles, né. É meio que uma câmera mais afastada e a gente só observa, né, um plano, né, médio, de médio para longo, e a gente vê eles conversando, vê a interação deles, e a gente meio que observa de longe, né, não tem muito zoom, muita aproximação ou cortes, né. Ah, Então o que me chamou
Conclua, conclua. Então acho que é isso, a câmera afastada, né, acho que é meio que a gente se sente meio que um voyeur, observando, né, a família de longe. Me chamou bastante atenção o primeiro encontro delas. A câmera está do outro lado da rua, então passa ônibus, passa carro, a gente está bem distante delas. Me chamou bem a atenção. Tem uma cena prévia do churrasco também, onde eles estão conversando, e acho que a câmera tá bem afastada, a gente vê lá, consegue ver o quintal inteiro e eles conversando, interagindo, e a gente meio que observa como se a gente fosse aquele vizinho espiando lá de fora. É Mas isso não é interessante, é uma uma constante, característica, né. né, e existe, né, um estudo aí do voyeurismo no cinema, né. Nós como espectadores somos, né, nós observamos a vida alheia, assim como o voyeur observa, né, a vida dos outros. É, essa do churrasco, eu achei essencial que a câmera estivesse aberta, que fosse um plano longo, que a gente visse todo mundo ao mesmo tempo. A gente não sabe, tem uma tensão sendo criada ali, né, pra saber da mentira que tá montado, e não fazer a menor ideia de quando aquele negócio vai explodir. Mas não tem muito plano aberto, né. A maioria dos planos estão valorizando a reação, a atuação, pra gente estar Sim, mais próximo do das personagens. como uma boa Eh, novela, né. como uma boa novela. Eu lembro que a cena lá do metrô eu achei legal, o uso da câmera, que vai de um lado para o outro, né, acompanhando lá o movimento da Hortense. E uma outra que eu anotei que eu achei bacana também é quando a Hortense chega na casa da Mônica e do Maurice, e ela vai apresentar a casa, né, a gente acompanha a apresentação da casa e você percebe do lado de lá, do lado da Mônica, que ela tá ali querendo impressionar, né, "Olha minha casa, como é bonita, como é bem É, cuidado, olha eu decidi fazer esse negócio no banheiro, isso aqui eu fiz assim, essa cor", mas ao mesmo tempo a forma como a câmera anda, as pessoas no meio do caminho, um negócio meio atrapalhado, não demonstra glamour, não demonstra riqueza, não demonstra o que a Mônica tá querendo demonstrar. Você sente que eu pelo menos tive essa sensação, eh, de que a Mônica tá querendo impressionar as pessoas, mas ela sabe que ela não consegue transmitir isso, ou a gente percebe, né, que ela não consegue transmitir isso, porque tem alguma outra coisa no ar aí que tá fugindo da verdade. E o fato da câmera passar por esse incômodo, passos apertados, pessoas na frente, instabilidade. Se quisesse mostrar uma sala bonita, bem desenhada, aconchegante, fazia um plano aberto no tripé, dava uma girada de um lado para o outro, com uma luz bem valorizada e pronto. Não, a mulher vai apresentar a casa pra gente e a câmera parece que tá passando nos lugares estreitos. Eu achei isso super legal. E é aquela parecido estranheza, com né. o uso parecido com o uso de câmera, de quando ela leva o irmão naquele sótão, e tem um monte de cacareco lá, eles começam a ver, ter umas memórias, tal, eu achei um lance equivalente. Eh, São 2 ambientes muito diferentes, mas a sensação pra mim era parecida, de desconforto. É, é uma vida, eh, regada a desconfortos, né, ele desconfortável falando com a irmã também desconfortável quando vai visitar o irmão e a esposa, o próprio irmão com a esposa, né, também desconfortável um com o outro, né, porque a relação deles também não é das mais, estáveis, né. A gente percebe que a mulher sofre, né, com algum nível de depressão, né, que ela tem alguns ataques nervosos e a gente percebe que tem, né, que não tem algo, eh, totalmente estável neles. Depois a gente sabe o motivo, né, mas, durante o filme a gente vai tendo essas pistas, né, das relações entre todos os personagens. A única que não tem nada com ninguém é a Hortense, né, mas, eh todos os outros têm alguma coisa com o outro, né. A irmã com a cunhada, a filha com a mãe, o tio com a esposa e com a própria irmã. A família inteira, né, tem essa relação conturbada. Mas ainda bem que veio a Hortense e resolveu todo o problema. A gente partiu de um início disfuncional para uma família feliz no final, né. Mas eu encerrei minhas anotações. Que Eu não sei porque eu tinha uma
uma falsa lembrança de que eu não tinha gostado. Talvez eu também realmente não tenha gostado quando eu assisti com meus menos de 20 anos ali. Eu sempre criei uma expectativa, principalmente naquela idade, para esses filmes que eram indicados ao Oscar. Qualquer filme que fugisse daquela expectativa minha lá não era bom pro meu gosto. Engraçado, a gente muda, né? Eu também adorei, assim. Eu queria muito rever esse filme. Quando nós escolhemos, eu falei, legal, porque era um filme que, assim, não sei quando que eu ia sentar para assistir, assim, quando que ele ia passar na frente da fila de filmes que eu tenho, tendo em vista essa impressão que eu tive dele, que era um filme, não que fosse um filme ruim, eu não lembro dele como um filme ruim, eu lembro dele como um filme desnecessário, né? Então, como foi bom revisitá-lo diante disso e perceber que eu estava errado, né? Ou enfim, que eu estava errado, não. Como é bom amadurecer, conseguir perceber coisas como coisas. Podia até ter percebido aos 19 anos, mas coisas que aos 46 fazem um sentido diferente, né? Então, é muito bom revisitar essas obras, né? E a gente muda e o espectador também complementa, né, a obra. Eu Mas já acredito que tenha engaste sido, né, que esse filme tenha sido aquela sempre tem uma cota de filmes britânicos que a gente acaba vendo em temporadas de premiação. E aí verdade. esse seria o do ano, né, é o filme britânico da vez, né, é esse aí, Segredos e Mentiras, né. Eh, e só a título de atualização aqui, eu estava vendo, o Mike Leigh já está preparando um novo filme para ser lançado, cuja protagonista é a Marianne Jean-Baptiste. Então Hum, eu acredito que ela tenha tido tinha tido feito esse filme com ele, e não fez mais nenhum com ele. Acho que o retorno dela em filmes de Mike Leigh é nesse próximo aí que ele vai estar produzindo já. a agenda de contato Ele de tá com diretor e produtor de cinema deve ser infinita. ele tá com 81 anos, né, Mike? E essa é uma atriz, né, Mariana Jean-Baptiste é uma atriz que foi indicada ao Oscar e eu desconhecia. Vou te dizer que se me falasse o nome dela antes de ver o filme, eu não ia saber quem era não. E é indicada ao Oscar, você vê, né. Tem algum outro filme dela notável? Passando o olho aqui, só tô vendo bomba. É. É aquela coisa, né, de existe uma certa maldição, né, quando você é indicado ao Oscar. Na verdade, eles dizem dessa maldição quando você ganha um Oscar, né. Mas, olhando aqui a filmografia, eu não conheço nenhum não. Temos o, Edge of Tomorrow, né, o No Limite do Amanhã, que deve ter feito um papel pequeno, né, porque não é acreditado. Tem o Robocop, né, do Zé Padilha, José Padilha. Eu não também não. Tem aquele pretendo filme continuar. 360 do Fernando Meirelles, que ela faz um papel também. Tem o Jogo de Espiões, O Letterboxd diz que eu vi 3 filmes da carreira dela. Jesus. Bom, notinha. Quem quer começar? ok. Para as notas, quem começa? Geralmente quem pergunta, né. Olha, eu achei um filme muito bom, ele foi melhor do que eu esperava. Essa carga melodramática, eu vou confessar que poderia até me dar uma certa, hã, rejeição, mas, eu entendi a proposta, então eu aceitei, né, essa questão dela ter esse tipo de comportamento e essa trilha sonora, colocando bem no meio, em momentos bem, né, emblemáticos da cena, né. Então isso deixou bem marcado, acredito que é o estilo, né, acredito que é querer mostrar mesmo, né, essa carga do drama dessa família toda, inclusive, né, usando esse título também, né. Eh, Gostei bastante das atuações, o o roteiro achei muito bom também, muito, levando em conta até que tem essa questão da contribuição dos atores, né, para que isso tenha sido, né, bem-sucedido. Então, a minha nota seria uma nota 8, 4 estrelas. Foi a mesma nota que eu dei. Eu acho que eu acho que o que justifica a minha nota, a forma como eu vi o filme, é totalmente a atuação. Eu gosto de câmeras discretas, gosto muito de ver quando primeiro ver não perceber a existência da câmera,
câmeras que se movimentam muito, a gente imediatamente lembra que elas existem. Mas esquecer dela e lembrar, nos momentos de analisar o que ele queria dizer com aquilo, aquela escolha. Eh, eu curti muito isso, esse uso. Mas para mim o filme é a atuação. O roteiro é ótimo, mas, poxa, sem aquelas atrizes, eh, não teria feito metade do impacto que teve. Então, eu curti muito, gostei muito, achei muito bem feito. Não vou pro 10, talvez por uma questão de tema. Eh, até a gente uma vez já teve esse debate aqui, eu lembro, acho que foi o Estevão que me levou para esse caminho de também olhar pro filme pela perspectiva do grau de dificuldade, né. Eh, fazer esse filme não exige tanto quanto, sei lá, o roteiro de Tenet, por exemplo. Não sei se é um bom exemplo, mas me veio um filme complicado aqui na cabeça. Então não chegou a tanto assim, mas 8 com um coraçãozinho que eu curti. 8 também, que me prendeu. Gosto disso, ficção. Concordo com a questão do dramalhão, mas assim, não me incomodou, não. Achei o roteiro muito bom, as coisas. Achei o roteiro muito bom, achei as atuações muito boas. Uma ou outra opção, né? Como, por exemplo, o fato delas estarem lado a lado naquela cena, e pode ser uma ressalva, né? Mas assim, aquela cena em si, uma cena-chave do. Tem isso, né, que a gente colocou. Ele teria que fazer um plano contra plano, teria o mesmo efeito aquela cena se fosse dessa forma, né? Então, se você olhar por esse lado, né? Se você olhar, aquela é uma cena que se você olhar com assim algum conhecimento, né, sobre linguagem cinematográfica, você consegue aceitar por aí, né? Mas se você não tem esse conhecimento, você vai olhar, você vai pensar nessa questão, cara, essas mulheres não estariam lado a lado, né? Mas ele constrói aquilo lá, ele faz um plano sequência daquilo, ele tira o máximo das atrizes que ele tem ali, né? Então, acho que isso faz com que a gente entenda que foi uma opção consciente ali, né? Talvez tenha sido para ele duro escolher deixá-las lado a lado, porque talvez, assim como incomodou a mim, tenha incomodado a ele, mas por uma razão maior ele tenha feito essa opção. São esses pontos. Mas, assim, todo, todas as atuações são muito boas, o roteiro muito bom, e a temática, a questão social que permeia o tempo todo, a questão racial, que a gente não consegue chegar a uma conclusão, porque a gente vive numa outra realidade que não aquela lá, né? Mas a gente conseguiu aí, com o conhecimento de cada um de nós, trazer elementos aí para incrementar essa discussão, né? Eu acho que só o fato da gente estar questionando, né, já diz que essa questão está sempre envolvida, né? Ainda que talvez os londrinos tenham superado ela, você faz um filme filmado em Londres, mas esse filme vai sair dali, então você sabe que isso sempre gera esse incômodo, né? Então, tem ou não tem? Porque isso aqui, se fosse na minha cidade, essa questão tá forte ali, né? Então, mesmo o fato dele fazer com que a gente fica com essa dúvida, fala, pô, mas não tem nada de racial nisso aí, que estranho, né? Então, só isso já é um ponto a favor do filme, né? Porque ele consegue mexer Então, com essa questão. é, Então, como quem usa o espectador como parte da experiência para interpretar o filme. sim. Então é isso. Foi muito bom poder renovar a minha experiência com Segredos e Mentiras. Hum. E como sabemos, Estevão não gosta de dar nota, então Até que elaborou bem para quem não gosta. elaborou bem, só não gosta de dar um número, né, da nota, né. Ele Mas assista a Ondas e Destinos, Break the Waves. Acho que é Ondas do Destino. Ondas do Destino, acho que é. Breaking the Waves. É fenomenal, fenomenal. E para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado por ouvir esse podcast. Se tiver interesse em participar de debates livres sobre cinema, fica o convite para fazer parte do Fagulha Cineclube, que tem encontros online mensais, sempre na última segunda-feira do mês. Nós também produzimos críticas sobre os lançamentos nos cinemas brasileiros e nas principais plataformas de streaming. Venham nos conhecer. Acessem www.cinefagulha.com.br ou nas redes sociais no @cinefagulha.
Até o próximo episódio, com mais um filme perdido. Só para poder contextualizar aqui, nós aqui estamos gravando, mas temos que manter em segredo, né, como cada um está aqui, o que cada um está trajando, né, tem que ser mantido em segredo. E aí a gente pode contar Caramba, uma mentirinha, né, dizendo que estão já todos bem trajados. já tá indo para o lugar errado essa gravação. Só porque a Ju não tá aqui, foi só a Ju não aparecer que virou bagunça.